FGV 2023. Há diversas críticas ao modelo de administração burocrática. Após a Segunda Guerra Mundial, uma onda de oposição intelectual a esse modelo foi liderada por Simon, Waldau e Merton. Robert Merton formulou a crítica mais contundente e direta à administração burocrática, analisando seus efeitos prejudiciais nas organizações e em outras áreas da vida. Esses efeitos adversos foram denominados disfunções burocráticas. Então vamos lá, ele pede para marcar verdadeiro ou falso. Primeira assertiva. O termo red tape abrange as consequências da prescrição estrita de tarefas para a motivação dos servidores, a resistência às mudanças e a distorção dos objetivos devido à obediência cega às regras. É bem interessante que no Brasil esse termo burocracia ele já tem um aspecto pejorativo. Nos Estados Unidos, burocracia não necessariamente é pejorativo, mas para se referir ao aspecto pejorativo da burocracia, você usa esse termo, de fato aqui, red tape, que foi cunhado por esse autor aqui. Então, o excesso de burocracia, por assim dizer, né? Esse termo é usado exatamente nessa conotação que está aqui. Então, a primeira é verdadeira. Segunda, o abuso da senioridade como critério para a promoção funcional pode inibir a competição entre os servidores e promover um senso de integridade e corporativismo entre eles, levando ao afastamento dos interesses dos destinatários nos serviços prestados pela organização. É bem interessante isso aqui e eu vou trazer para a realidade do professor. Bom, senioridade significa o tempo de serviço. Então, a ideia de você atribuir o salário, por exemplo, do funcionário ao tempo de serviço, ela é muito comum no serviço público brasileiro. No professor, você tem lá a carreira, né? Que o professor sobe na carreira, isso, o professor universitário, como é o meu caso, sobe na carreira conforme o tempo de serviço. E qual é o problema disso? Que você pode ser um professor bom ou ruim, claro que tem outros critérios, mas na prática é o tempo de serviço que prevalece, e você mesmo assim vai estar ganhando mais. E aí você poderia ser diferente, por exemplo, poderia fazer uma promoção salarial com base numa competição entre os funcionários. E aí sim, os professores iriam se esforçar mais para atingir melhores resultados e ter aumento salarial. Não necessariamente uma competição, mas poderia ser algo parecido. Mas como não é assim, o professor pode não se esforçar tanto se não fizer nada de errado, não fizer nada que leve a um PAD, algo do tipo, ele consegue aumentar o salário simplesmente porque tem mais tempo de casa, não necessariamente porque é um melhor professor, porque está melhorando na sua profissão ou algo do tipo, está se esforçando mais. Então, essa é uma crítica que se faz à burocracia e é bem interessante ver isso na prática, né? No caso da minha própria profissão. Então, é verdadeiro, essa crítica de fato foi feita. A última, na verdade, né? A arrogância funcional pode fazer com que a organização negligencie as particularidades das necessidades individuais dos servidores. Aqui é bem interessante porque, de fato, você pode pensar assim, os líderes eles vão ser arrogantes, portanto, os servidores subordinados eles não vão ser levados em conta as suas individualidades, que é uma crítica muito comum da teoria das relações humanas no contexto geral de organizações públicas ou privadas. Só que esse termo arrogância funcional, ele não está falando da arrogância do gestor em relação ao subordinado, dentro de uma mesma organização, e sim da arrogância de qualquer pessoa dentro do órgão público em relação ao, entre aspas, cliente, né? A pessoa que vai receber serviço público. Então, seria o público em geral, né? Sem levar em consideração a questão de que cada público tem suas individualidades. Então, quem nunca foi, sei lá, num órgão público e foi mal atendido, mesmo que o funcionário seja de baixo escalão lá na hierarquia do órgão, esse funcionário, por ele ser um servidor público, ele muitas vezes se acha superior a quem está recebendo o serviço e acaba sendo arrogante. É desse tipo de arrogância que a gente está falando, do servidor público com relação a quem está recebendo o serviço público. Então, essa aqui está errada, tá? Por causa que o termo não significa isso que está aqui. Então, é verdadeiro, verdadeiro e falso o nosso gabarito. Vamos lá, a letra D aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.